Oi galerinha, eu tô passando por aqui para pedir uma coisa muito especial, para vocês deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então vamos pro vídeo. Olá crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Vamos estar orando e pedindo a Deus que nos abençoe? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo dia, te agradecemos pelo ensinamento da Tua Palavra, que a cada dia nos faz crescer e te conhecer mais e melhor. Ajuda-nos, ó Pai, a termos fé no nosso coração, para nos alimentarmos a cada dia da Sua Palavra. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Então, crianças, nós estamos na nossa segunda unidade. E o título da nossa segunda unidade é Quem é Deus? Então, com as nossas aulas, nós estamos respondendo essa pergunta da unidade 2. Quem é Deus? E a última pergunta que vimos da unidade 2 é: qual o nome dessas três pessoas? A resposta é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque falamos do nome da Trindade. Então hoje vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 4, versículo 24. Preste atenção na leitura. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O outro texto que vamos ler é Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Preste atenção. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, crianças, é no testemunho das Escrituras que nós acreditamos em um Deus que é único, verdadeiro, vivo e é um Deus em três pessoas, como falamos nas aulas anteriores. Um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, já respondemos algumas perguntas de quem é Deus, né? E já sabemos muita coisa sobre Deus. Hoje, então, a nossa pergunta 9 é: quem é Deus? Quem é Deus? A resposta é: Deus é um espírito e não possui corpo como o dos homens. Então ele é espírito. Ele é um Deus invisível. É um Deus que não podemos ver. Ele não possui nenhum corpo como qualquer das suas criaturas ou do homem. E pensando nessa verdade das Escrituras que lemos e outros textos mais, Deus ele não está guardado, confinado em um espaço físico, como nós assim habitamos, num espaço físico comum para a humanidade. Deus não está nesse espaço físico. Então, crianças, Deus não é visível e por isso ele não se restringe, ele não está restrito à imagem que um homem cria também. E por quê? Porque ele é um ser espiritual e não um ser material, físico, que eu posso pegar, que eu posso tocar. Deus é espírito, é invisível, ele não tem um corpo. Deus é espírito perfeitamente. E muitas vezes na palavra de Deus, nós vemos alguns textos que nos mostram algumas figuras, como se Deus tivesse partes de corpo. Por exemplo, a mão dele não está encolhida, o seu ouvido está aberto para ouvir, ou mesmo quando falamos sobre as asas de Deus que nos cobrem, em alguns salmos, né, é usado assim algumas linguagens. Como então podemos explicar sobre este Deus que é invisível, mas que muitas vezes na Bíblia refere-se a alguma parte do corpo? Então, crianças, existem referências sobre essas partes do corpo, como se Deus tivesse partes, assim como o braço, a mão, como eu já dei o exemplo. Mas como podemos explicar isso, entendendo que Deus, ele é
invisível. Como vamos explicar isso? Em outras palavras, crianças, Deus está usando essas características físicas para nos ajudar a se comunicar sobre a sua ação de acordo com a nossa vida. Como eu falei em outras aulas, Ele quer conexão conosco. Então, muitas vezes Ele usa essas linguagens com características físicas para nos comunicar, para que melhor a gente possa compreendê-lo. Não podemos entender literalmente esses textos, como se Deus tivesse braço, ou se Deus tivesse ouvidos, tivesse mãos. Mas isso é somente para entendermos que Deus está conectado e Ele está interagindo conosco. Então, crianças, não vamos confundir ou interpretar de forma errada, porque a Bíblia sempre vai enfatizar que Deus é um Deus que é espírito, que é invisível, que homem nenhum jamais viu a Deus. E nós cremos pela fé, quando nos aproximamos de Deus, quando queremos ter essa conexão com Deus, temos que ter fé que Ele existe. Deus, então, é um ser espiritual, como vemos nesse texto que lemos, de Hebreus 11:6, que devemos ter fé ao nos aproximarmos deste Deus, que pela fé acreditamos, mas com os olhos não vemos. E assim, crendo nesta verdade, podemos adorá-lo em espírito e em verdade, conforme a gente leu no texto de João 4:24, que nos fala que devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então, o que está dizendo no versículo de João 4:24 mesmo? Vamos prestar atenção? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa conexão que nós temos com Deus, ela é em espírito e em verdade, do fundo do nosso coração e do nosso espírito. É de maneira sincera e profunda que nós vamos adorar ao Senhor, que nós vamos adorar a esse Deus que é espírito e que é invisível. Erros que não podemos cometer é entendermos erradamente que podemos colocar Deus em um espaço, podemos colocar Deus em uma caixa. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque Deus é invisível e Ele está em todo lugar. Em todo lugar. Deus, Ele não está restrito a um prédio religioso, por exemplo, uma igreja. Entendermos que Deus está lá, somente lá na igreja. Não, Ele está em todo lugar. Ele está aqui comigo e Ele está aí com você, criança. Então, é assim que entendemos. É assim que a verdade de Deus nos relata, que Ele é um Deus que Ele ocupa todos os espaços, todos os lugares. Ele está aqui comigo e Ele está com alguém bem longe em outro país. Este alguém que adora a Ele verdadeiramente, com sinceridade no coração. Este é o Deus que quer conexão conosco, que não está limitado. Ele não está simplesmente numa caixa que eu coloco. Ele é um Deus imortal e invisível, como diz 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. É um Deus que nenhum homem jamais viu, como diz João capítulo 1, versículo 18. Deus é um Deus real. Ao mesmo tempo que Ele é invisível, Ele é real. E Ele sabe da sua própria existência. E Ele tem esse desejo de conexão com o homem, com a humanidade. Nas verdades das Escrituras, crianças, que nós entendemos que este Deus, Ele quer relacionamento conosco, conexão conosco. Por quê? Porque Ele é um Deus pessoal. É um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, como falamos. E Ele quer essa comunhão conosco. O homem foi feito para ter comunhão com Ele. O homem foi feito para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus, então, é um ser invisível. Os meus olhos não podem ver, mas Ele quer comunhão conosco. E nós devemos nos aproximar de Deus
com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e ações. Aquilo que está no nosso coração, nos nossos pensamentos, isso deve estar ligado a Deus, conectado com Deus. O ser humano foi criado, como já falamos, para a comunhão com Deus, para a glória de Deus. Então, crianças, Deus não está limitado a um espaço, a um templo, a uma igreja, a uma imagem criada pelo próprio homem. Deus, ele não é uma energia, ele não é algo positivo. Ele é uma pessoa real, que invisivelmente existe, para termos comunhão com Ele, conexão com Ele. Quando nos aproximamos de Deus, precisamos ter fé, fé que Ele existe, e entendemos o chamado dEle, que Ele nos chama para termos conexão com Ele e para adorarmos a Ele em espírito e em verdade, do fundo do nosso coração, com sinceridade do nosso coração e do nosso espírito. Porque Ele é um Deus Criador que nos fez para termos esse relacionamento com Ele. Ele é um Deus único, verdadeiro e invisível. Não tem nenhum corpo, mas quer mesmo assim ter comunhão conosco. Finalizando, a nossa pergunta 9 é: quem é Deus? E a resposta é: Deus é espírito e não possui corpo como os homens. Vamos encerrar a nossa aula orando ao Senhor, a esse Deus invisível que está em todos os lugares. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, Ele está em todas as nações, em todos os países. Vamos orar? Senhor, eu sei que eu não posso te ver, mas eu creio que o Senhor está aqui. Eu quero te adorar sempre, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, por hoje é só. Que Deus esteja assim nos abençoando, a mim e a você aí. Deus te abençoe, abençoe a sua família. Fica com Deus. Tchau!